E na primeira reunião, sob a presidência de Gabriel Galípolo no Banco Central, foi estipulada uma taxa de juros de 13,25% ao ano, uma alta de 1 ponto percentual frente à última reunião. Esse resultado veio de acordo com o esperado pelo mercado, visto que já haviam sido contratadas duas altas de 1%. A primeira se concretiza agora, seguindo a expectativa do mercado. Ao mesmo dia em que o Federal Reserve, mantém a taxa de juros americana entre 4,25% e 4,50%. O curioso é que no mesmo dia em que o Banco Central aumenta a taxa Selic, o governo anuncia uma nova política de crédito para liberação de crédito consignado para trabalhadores CLT, através de uma plataforma do governo. Isso diz muito sobre o contraste que tem sido essa gestão entre a não conversação da política monetária com a política fiscal e nos leva a questionar: será que o Brasil entrará em uma situação de dominância fiscal? Será que o Brasil já não está em dominância fiscal? Pessoal, dominância fiscal, a situação que ocorreu na Argentina, Venezuela e Turquia, é a situação em que a política fiscal acaba inibindo o poder da política monetária de controlar a inflação. Isso acontece porque aumentos na taxa de juros faz com que os investidores tenham uma percepção de que a dívida pública se tornará cada vez mais insustentável até o ponto que o governo não conseguirá cumprir com suas obrigações. Então, aumentos da taxa de juros levam cada vez mais à fuga de capital e ao não investimento em títulos e no Brasil. Então, os aumentos da taxa de juros, em vez de combaterem a inflação, vão, na verdade, causar mais inflação. E é uma situação que já pode ser discutida, né? Porque, na minha opinião, a política monetária atualmente tem servido mais para influenciar a taxa de câmbio, o dólar, do que propriamente para combater a inflação. E isso ocorre principalmente porque as causas da inflação vão muito além do que propriamente a demanda agregada. Já percebe-se uma situação em que cada vez mais são necessários juros mais altos, expansivos, para poder atrair capital para o Brasil. Prova disso é que o juro americano está aí em 4,5% e o juro brasileiro precisa ser de 13% e podendo subir aí até 15%, né? Para poder não ocorrer a fuga de capitais. O juro real brasileiro é o segundo maior juro real do mundo, em 9%. E isso é um valor surreal. Isso mostra como a insegurança jurídica, fiscal, institucional do país faz com que os investidores não tenham a confiança para investir no Brasil e necessitando cada vez mais um juro maior. Mas aí muita gente vai falar: mas por que o governo simplesmente não ignora a situação da dívida pública, a situação do gasto? Qual que é o problema da dívida pública? Até porque a dívida pública é majoritariamente nacional, ela não é uma dívida externa, como a Argentina teve problemas recentemente com uma dívida em dólar. A dívida brasileira é uma dívida majoritariamente em reais. Então por que a gente só não esquece essa dívida, como muita gente pode sugerir? Pessoal, o problema da situação fiscal, que muita gente não fala, que não chega muito na grande mídia, é muito maior do que todos têm dito. Seguinte, o Brasil tem uma dependência externa para fechar o balanço de pagamentos. Esse balanço de pagamentos é composto pela conta de transações correntes e a conta financeira e capital. A conta de transações correntes é a parte ali da economia real. E dentro dessa conta a gente tem a balança comercial, que são exportações e importações, a balança de serviços, renda primária, secundária, que são aluguéis, juros, rendimentos, lucros enviados e trazidos para cá. Então, qual que é o problema, pessoal? Nós somos totalmente deficitários na conta de transações correntes. Apesar da balança comercial ser superavitária historicamente para o Brasil, todas aquelas outras categorias que estão na conta são deficitárias. Serviços, renda primária, renda secundária. E na renda primária a gente tem ali juros e lucros. E é aí que está o problema. Esses juros são justamente os juros da dívida,
juros que são mandados para o exterior em dólar. Quanto mais aumenta a taxa Selic, maior vai ser o valor desses juros e maior vai ser o déficit nessa conta. Até aí tudo bem. Já é um problema ocasionado aí pela questão fiscal, mas ainda tem como ser resolvido pela conta financeira e de capital. Dentro da conta financeira e de capital, a gente tem o que a gente usa para bancar o déficit da conta de transações correntes, que são ali empréstimos, como foi historicamente, e atualmente investimentos em carteira, títulos, que é um capital especulativo, e também investimento externo direto. Essa é a parte mais importante. Nós temos aí uma entrada de investimento estrangeiro que supre a necessidade da conta de transações correntes. Então, por que é essencial a questão fiscal? Porque se esse investimento externo direto, se esse investimento em carteira não entrar no Brasil, o Brasil não tem como suprir o déficit das transações correntes. Se esse investimento externo direto, se esse investimento em carteira não entrar no Brasil, o Brasil não consegue fechar o balanço de pagamentos, porque vai ficar com déficit nas contas de transações correntes e não vai ter suficiente para suprir esse déficit. E aí qual que seria a única opção? Recorrer a empréstimos internacionais, como foi aí durante muito tempo da nossa história. Esse é o maior risco da questão fiscal, porque o balanço de pagamentos é uma obrigação e o Brasil tem esse problema estruturalmente. Por isso a questão fiscal tem que ser, sim, uma prioridade, justamente para atrair esses dólares e os investidores, para a gente poder fechar o balanço de pagamentos. Como que resolve isso a médio e longo prazo? Somente industrialização, diminuição da dependência externa, o aumento do país dentro de outros países para mandar mais dinheiro para cá. Então são questões de médio e longo prazo. A curto prazo, o Brasil precisa estar trazendo esses investimentos de fora, criando condições para que cheguem esses investimentos. Essa é a grande dificuldade e o grande problema que pode vir com a dominância fiscal. E o país já tem uma situação que pode se encaminhar a isso. Temos cada vez Selics maiores que não conseguem atrair esses investimentos. E trazendo essa questão também para a economia real, qual que é uma outra questão que vai se desenrolar com a dominância fiscal, com uma piora no balanço de pagamentos, é que quanto mais forem pagos juros da dívida, maior o orçamento será comprometido. Então a gente já tem um orçamento que é comido ali por 40 e poucos por cento de juros e cada vez mais crescendo, porque o juro é maior, essa dívida é mais cara. Então o orçamento cada vez vai ficando mais prejudicado, com um gasto que é obrigatório, já tem a previdência, que é um peso grande, e agora esses juros fazem com que o orçamento fique totalmente engessado e com dificuldades para distribuir em outras áreas, saúde, educação, infraestrutura. Essa questão dos juros sobre a dívida só fazem com que o país perca oportunidades de crescimento, investimento em pesquisa e desenvolvimento e todas as outras coisas essenciais que a gente tem. Então, em algum momento, se essa questão não for resolvida, não for melhorada, em algum momento a gente vai ver cortes obrigatórios em várias áreas essenciais. Cortes na saúde, cortes na educação, para pagar justamente essa dívida, os juros da dívida. Ah, mas e se o governo resolver não pagar, der um calote? Isso seria um caos institucional, justamente porque não teria mais a entrada de investimento estrangeiro, o balanço de pagamentos ia ficar deficitário, ia começar a precisar de empréstimo, seria um caos na economia do país. Esses são alguns dos riscos que essa situação fiscal e de dominância podem trazer aí para o futuro do Brasil. Já vemos aí alguns sinais de recessão, de dificuldades com a inflação para o ano de 2025 também. Deixa aí a opinião de vocês, se vocês concordam com essa ideia de que a política monetária ultimamente tem impactado mais na taxa de câmbio do que propriamente no combate à inflação, e se vocês acreditam que o país entrará em dominância fiscal.